bom dia, graça e paz. Bem-vindos à casa do Pai. Podemos ficar de pé nos nossos lugares. Hoje é um dia muito bom, porque é o dia que o Senhor escolheu para estarmos juntos na sua casa. É um dia de alegria, é um dia de celebração. É um dia em que renovamos as nossas forças, recarregamos as baterias. Não são só as pilhas que são carregadas. O nosso coração também se recarrega quando estamos na casa do Senhor, quando louvamos, quando adoramos. Nós fomos criados para o louvor do Senhor, amém? Nós fomos criados para ser a glória de Deus. Não fomos criados para trabalhar das 9 às 5 ou das 9 às 6, de segunda à sexta, a pensar nas contas. Não, isso é uma consequência de estarmos no mundo ainda. Mas nós fomos criados para ser o louvor da glória de Deus. Por isso é bom estar na casa do Pai, é bom estar em família. E o Senhor nos diz hoje, o salmo que nós colocamos nesta manhã no nosso grupo, o salmo de hoje, o Senhor nos diz assim algo tão simples. Suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como ofrenda vespertina. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, nós erguemos as nossas mãos para ti, declarando que és Deus, declarando que és Senhor sobre as nossas vidas, declarando que és o Todo-Poderoso. Declaramos hoje aqui para que todo o mundo possa ouvir que viemos para te adorar, viemos para declarar que és o único que merece louvor e adoração, e viemos para declarar que és grande e poderoso, Senhor, aquele que combate por nós, aquele que cuida de nós, e hoje nos entregamos nas tuas mãos. Vem, Senhor Jesus, fazer o teu milagre nas nossas vidas nesta manhã. Vem, Senhor Jesus, trazer mudança nas nossas vidas. Vem buscar aqui, Senhor, vem encontrar em cada um de nós esse coração pronto para receber o que tu tens nesta manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos nesta manhã. Toda a honra seja para ti, toda a glória seja para ti. Senhor Espírito Santo, te convidamos a estar presente na tua casa, te convidamos a estar presente nesta celebração. Queremos te adorar, queremos declarar com a nossa vida o nosso amor por ti, a nossa gratidão. Estamos gratos por tudo o que nos tens dado, estamos gratos pelo teu amor, estamos gratos pela salvação. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Te adoramos nesta manhã, te adoramos, Senhor. Viemos aqui para te adorar, Senhor. Te adoramos, Deus, te adoramos, Senhor. Aleluia. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Diante do trono, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Queremos nos entregar, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Nos aceita. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, Para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. te adorar. Senhor, estou aqui. Adora, Senhor. Aleluia. Nós nascemos para te adorar, ó Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. A oferta somos nós. Diante do trono, Senhor. Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas
tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Era só pra ti, ó Deus. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Jesus é o nosso Senhor. Claro. Senhor, Jesus é o Senhor. 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 Declare. Senhor, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Senhor, Jesus é o Senhor. Ele é o dono. Senhor, Jesus é o Senhor. Diga. Senhor, Jesus é o Senhor. Senhor, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. A Ele temos que adorar, a Ele temos que engrandecer, porque Ele fez todas as coisas. Faça rapidamente uma reflexão do começo do ano. Hoje já estamos em dezembro, dia 18 de dezembro. Pertinho do final do ano, eu quero que você lembre do que o Senhor fez na sua vida. Oh, foram muitas coisas. Muitos de nós nem aqui estávamos, nem nessa terra estávamos, mas o Senhor nos resgatou. Por isso nós temos que adorar. Diante do trono, Senhor, Quero levar minha oferta de amor. Ele só quer o nosso coração. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Levante a sua mão. As minhas mãos levantar. Tua beleza nós queremos contemplar, meu Deus. Então contemplar. Com meus lábios, Com meus lábios declarar toda a nossa minha adoração, meu Deus, e gratidão a Ti, ó Deus. adoração. Se não for pra pra te te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. aleluia, dá palma ao Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória. Lá em Jeremias 10:6 diz que não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. E é graças a Ti, graças à Tua grandeza, que hoje nós podemos Te louvar, nós podemos Te adorar, Senhor. Nós nos colocamos hoje na Tua presença, Senhor. Queremos engrandecer o Teu santo nome. Queremos declarar que só Tu és digno, Senhor, de louvor. Santo Deus. Ó Senhor, Tu és a alegria de toda essa terra, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Que nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós Ele temos garante a vitória. É o Deus que nos ajuda contra o E inimigo. que nos ajuda contra o inimigo. Nós somos retos a te adorar. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare que Ele é grande. Grande. Só Ele é digno o de louvor. Senhor e muito digno de louvor. Digno da adoração da arca. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Dele vem a alegria. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. E que nos ajuda contra o inimigo. Então por isso diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Somos uma igreja que confia, ó Deus, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Só a voz da igreja. Declare o seu amor por Ele. Somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Mesmo que a circunstância diga que não, pois só Tu és. Os quatro cantos da terra, pois só Tu és. Pois só Tu és Deus eterno. Declare, pois só Tu és. Pois só
e céus. Aplauda o Deus eterno, aleluia. Amém, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá alguém depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. E és tu, Senhor, o único a quem nós adoramos, pois tu formaste todas as coisas. Não há nada antes de ti e nem haverá depois de ti, Senhor. Tu és o único e digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés hoje, Senhor. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Ele é o único. O único que é digno, o leão da tribo de Judá, ao único que é digno, a raiz de Davi, ao único que é digno, o leão Da tribo de Judá. Ao único que é digno, a raiz de Davi. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós. És maravilhoso. Qual é o nome dele? Jesus, Vieste como homem, sacrifício de cruz por nós. por nós. És maravilhoso. O nome dele. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós. És maravilhoso. Jesus, vieste como homem, Que amor é esse? deste a vida por nós. Deixou a sua glória para És morrer na cruz pela minha e pela sua vida. Oh, aleluias. Ao único que é Digno do teu sacrifício de amor. o leão da tribo de Judá, ao único que é digno, a raiz de Davi, ao único que é digno. Ele é o leão. O leão da tribo de Judá, e ao único que é digno, a raiz Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós. És maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós. És maravilhoso. Diga o nome dele. Aquele que veio para os seus, mas aqueles que o renegaram
Mesmo assim, Ele nos amou com um amor tão incondicional. Deixou a sua glória para que hoje você tivesse um lugar seguro para adorar o nome dEle. Aleluias. Porque a arca é isso, é um lugar seguro para adorarmos ao Senhor, para vivermos em comunhão, vivemos em família. Aleluias. Muito obrigado, Deus. Tu és esse Jesus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Por isso nós como igreja, como arca, te adoramos nessa manhã. Desce a vida por nós, és maravilhoso. Diga o nome dele. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Ao único. Ao único que é digno. Aplauda, Senhor, aleluia. Ao único, digno de toda a honra e toda a glória. Teu nome é maravilhoso, aleluia. Só Jesus é digno da nossa adoração. Só Jesus é digno do nosso louvor. Só Jesus deu a vida por quem não merecia. Só Jesus deixou a sua divindade, a sua deidade para se tornar homem, para passar a mesma coisa que nós passamos, os mesmos problemas, as mesmas tribulações, mas sem pecado, com santidade, com pureza. E por isso Ele subiu aos céus, por isso Ele se sentou à destra do Pai, por isso Ele continua a interceder por nós, a cuidar de nós todos os dias. Por isso Ele é maravilhoso, não só porque deu vida por nós, mas porque Ele faz tudo por nós. Jesus, Tu vieste como homem, deste a vida por mim, deste a vida por cada um dos meus irmãos, Senhor. Nossa gratidão, Senhor, podemos falhar, mas a nossa gratidão tem que estar presente no nosso coração, a nossa gratidão tem que estar presente nos nossos lábios, porque não estaríamos aqui hoje, Senhor, se não fosse esse sacrifício. Onde estarias tu hoje, se não fosse o sacrifício de Jesus? Onde estaria eu, se não fosse esse sacrifício? Se não fosse esse amor? É o único que é digno de louvor e de adoração. Vamos cantar mais uma vez. Jesus, Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, És maravilhoso. Qual o nome dele? Jesus, Yeshua Mashiach, deste a vida por nós. Rei, Tio Leandro, lá te rei. Diga o nome do seu amado. Jesus, desce homem. Obrigado, Deus. és maravilhoso. Com a sua voz. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Ao único. Ao único
digno, toda a Aleluia. honra, todo o louvor são para ti, Senhor. Aleluia. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Shalom, a paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos hoje aqui para mais um culto, o nosso último culto do ano. Gente, passou um ano. Foi rápido? Para mim foi muito rápido. Para vocês foi rápido esse ano? Estamos aqui nesse último culto. Dia 25, dia 1 não vamos ter, né? Como o pastor Pedro já falou na semana passada. E eu vim aqui hoje, nesse último culto, trazer uma palavra. Trazer uma palavra que o Espírito Santo me entregou na sexta-feira. Aqueles que não sabem, né, eu acho que a maioria sabe, que estão nos visitar hoje, sejam bem-vindos que nos visitam hoje, em nome de Jesus, sintam-se em casa. A arca é do Senhor, então você está na casa do Senhor, amém? Na sexta-feira nós temos aqui o que nós chamamos de cenáculo, que são 2 horas de oração. É o nosso tempo de casa de oração da arca. E eu queria até incentivar todos aqueles que já fazem parte da arca, estarem aqui. Eu e o pastor Pedro temos questionado se nós não estamos sabendo passar a mensagem do que é o cenáculo para vocês. Porque o cenáculo é um lugar onde Jesus vem e ceia conosco. O cenáculo é o lugar, nessas 2 horas nós estamos aqui e nós falamos, não estamos aqui para pedir nada. Estamos aqui para sentar e cear com o nosso amado Jesus. Que Ele nos deu essa visão do cenáculo. Que seria o lugar onde nós nos reuniríamos e Ele viria e partir o pão e o vinho conosco. Isso tudo no reino espiritual, amém? E não tem um cenáculo que nós participamos aqui que Deus não fala. E na sexta-feira passada, o Senhor me entregou uma palavra que eu tive que gerir muito no meu espírito, orar para trazer para vocês. Porque é uma palavra linda, mas ao mesmo tempo uma palavra forte. E eu sei que essa palavra se cumpriu na minha vida no ano 2022. E eu sei que cumpriu também em muitas casas aqui no ano 2022. Mas o que eu quero falar não é para o que passou. Quero falar aquilo que vai vir. Aquilo que virá e não tardará sobre as nossas vidas. Amém? Então eu queria compartilhar, eu vou compartilhar em 2 versões, esse versículo que está em 1 Reis 4, 25. 1 Reis 4, 25, que diz assim: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba e ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. E a outra versão, que é, se calhar, que vocês têm, essa que eu li é NVT. A outra versão diz assim: Judá e Israel, desde Dan até Berseba, viviam sem temor algum, cada qual debaixo da sua vinha e da sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Amém? E quando o Senhor me deu essa palavra, me chamou muita atenção que cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. E que havia paz e segurança enquanto Salomão reinou. E eu creio que nós estamos debaixo de um pastoreado aqui na arca que tem a ver com Salomão, a sabedoria de Salomão. Nós clamamos por isso dia e noite, noite e dia. Senhor, dá-nos sabedoria. O pastor Pedro clama por sabedoria. Eu clamo por sabedoria. Nós estamos ligados à igreja de Londres, Truvine, que até um livro lá sobre Salomão, que a reverenda escreveu. Então o Senhor falou, vocês estão sobre esse reinado, a nível espiritual, profético. E que nas nossas casas, cada família da arca possuirá a sua própria videira e a sua própria figueira. E o que eu declaro sobre você profeticamente que o Senhor falou no meu coração? Essa palavra é para este novo ano. Vamos fechar um ciclo de celebrações onde o Senhor tem feito isso conosco. Um ano onde a sabedoria do Senhor reinou neste lugar. Um ano onde nós podemos viver coisas grandes e poderosas. Temos testemunhos lindos aqui do que Deus fez, o que Ele vai fazer ainda no 2023.
E eu declaro que cada família da arca, o Senhor diz, cada família da arca possuirá a sua própria videira e sua própria figueira. Descansará no Senhor, confiará no Senhor. Nós vamos viver sem temor. Amém? Eu declaro que o temor do Senhor está sobre nós, porque é o princípio da sabedoria, mas nós não vamos temer nada para esse ano 2023. E videira, o que significa a videira que vai estar na nossa família? A videira é o próprio Jesus. A sua casa, Jesus habitará lá. Você terá Jesus dentro da sua casa, na sua família. E a figueira simboliza proteção. A figueira simboliza prosperidade. A figueira simboliza paz. E eu declaro isso. A figueira, essa representação da figueira, dessa proteção de Deus sobre a sua vida, tapando todas as suas vergonhas do ano 2022. E 2023, você entrará em 2023 sabendo isso, que as suas vergonhas serão trocadas por proteção e por segurança. Em nome de Jesus. E eu trouxe aqui esse ato profético, trouxe uva, que é o fruto da vide, e trouxe o figo, que é o fruto da figueira, para que no final dessa celebração vocês possam, quem quiser, servir-se da mesa, porque na arca há uma mesa preparada sempre para nós. E temos hoje videira e figueira aqui, para simbolizar aquilo que o Senhor vai fazer no ano 2023, na minha vida e na sua. Toma posse dessa palavra. Espero que o Espírito Santo traga a revelação, assim como trouxe para mim. Se eu não estiver conseguindo explicar para você, mas que o Espírito Santo possa trazer verdade nisso que eu estou a falar. Que você precisa ter Jesus na tua casa. Porque com Jesus a figueira estará lá, trazendo proteção, descanso e prosperidade em todas as áreas. Amém? Eu queria orar por você, queria que você ficasse de pé. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar um ano 2023 que não haverá vergonha, no lugar de vergonha haverá dupla honra, que na tua casa haverá figueira, a figueira que será plantada ali pelo Senhor Jesus. A videira e a figueira estão juntas, elas sempre estão juntas na palavra. Se você for buscar na palavra, você vai ver que a videira e a figueira aparecem sempre juntas. E eu quero declarar que Jesus é a videira verdadeira e nós estamos enxertados nessa videira. Em nome de Jesus eu quero declarar, Senhor, sobre cada família da arca, sobre a família daqueles que nos visitam, sobre a família daqueles que nos ouvem em direto agora. Ô Senhor, em nome de Jesus, que eles possam receber essa palavra, Senhor, no encerramento de um ciclo de celebrações em 2022, entrando em 2023, Senhor, sabendo que a proteção, sabendo, Senhor, que o descanso, sabendo, Senhor, que não temos que temer o inimigo, porque há paz na nossa casa. Vai haver paz em cada família aqui representada, vai haver paz na casa dos meus irmãos que estão a assistir. Ô Senhor, não faltará farinha na maçadeira, não faltará óleo na botija, não faltará nada, Senhor, nem alimento, nem vestes, não faltará nada, Senhor, nas nossas casas em 2023. Declaramos, Senhor, que essa palavra venha, Deus, e produza fruto na vida dos meus irmãos, que eles tenham consciência, Senhor, que a casa deles é um lugar de habitação de Jesus. E quando eles sentam à mesa, Jesus senta à mesa com eles. Em nome de Jesus eu declaro isso, Senhor. Paz, prosperidade, segurança, Senhor, vitória sobre os inimigos, Senhor, vitória sobre os inimigos, vitória sobre todos os seus inimigos interiores, as suas emoções. O Senhor te dará vitória sobre os medos que você tem, o Senhor te dará vitória sobre as inseguranças, o Senhor te dará vitória sobre a escassez financeira, o Senhor te dará vitória sobre os relacionamentos, o Senhor te dará vitória sobre o teu casamento, na vida dos teus filhos, o Senhor te dará vitória, desde que você tenha consciência que na tua casa haverá videira e figueira no ano 2023, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe. Aleluia. Quase preguei, mas eu queria só ressaltar isso. Nós vamos ter o último cenáculo sexta-feira. Se você tiver disponibilidade, eu sei que tem muitos que trabalham, sei que tem muitos que têm afazeres, mas aqueles que podem, vem esse último cenáculo. Eu sei que o Senhor vai vos surpreender, como surpreende sempre a mim e o pastor Pedro, e a Ana Laje, a Rosilene às vezes está aqui, a Letícia, a Malena e outros que passam por aqui. Agora eu queria passar a palavra ao pastor, mas eu queria orar por ele, eu nunca fiz isso. Queria orar pelo meu marido, que tem sido esse homem com a sabedoria de Salomão.
O Senhor me entregou em um dos cenáculos que sobre ele estava a unção que estava sobre Moisés. Que ele abriria mares para nós passarmos. Ele seria aquele homem manso, como Moisés foi, mas quando foi preciso matou o egípcio. Que ele seria esse homem que teria fé para pôr o pé para o mar abrir. E eu queria orar para que o Senhor continuasse em 2023. Você pode estender a mão sobre o seu pastor. Ele é o nosso pastor, ele é o meu pastor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do pastor Pedro nas tuas mãos, Senhor. Declaro sobre ele uma unção fresca, Senhor, uma unção apropriada para fechar esse ciclo, Senhor, de 2022 nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que essa unção que tu me mostraste, Senhor, o cajado e a vara que tu me mostraste na mão dele, possa, Senhor, em 2023 vir, Senhor, mais, Deus, visível em todo o tempo e fora de tempo, Senhor, em nome de Jesus. Que ele possa ser um canal agora nas tuas mãos, instrumento seu, Senhor, que flua rios de água viva da sua vida para nós. Que a palavra que ele liberar aqui sobre nós, Senhor, entre nos nossos corações e seja como uma espada que divide a alma do espírito, Senhor. E que nós saiamos daqui confrontados, saiamos daqui libertos e curados no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, podemos abrir ou ligar as nossas Bíblias no segundo livro de Crónicas, capítulo 14, vamos ler os 3 primeiros versículos. Segunda Crónicas 14, do 1 ao 3. Acho que não me esqueci de aviso nenhum, nada que seja importante relembrar. Então, vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então diz lá assim, logo no verso 1. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. No Espírito Santo, nós colocamos este tempo precioso nas tuas mãos. Colocamos este tempo do alimento da palavra, Senhor, porque tu és o único que pode tratar a palavra. Então eu te peço, Senhor, que possas abrir os nossos para ouvir a tua palavra, que possas preparar os nossos corações como terra fértil, para que ela possa cair como uma semente que germine e dê fruto, e possa ter fruto de transformação das nossas vidas. É o que eu oro no nome santo de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, hoje vamos falar do rei Asa. Não tem nada a ver com as asas de frango que a gente gosta de comer no churrasco, embora o nome seja o mesmo. O rei Asa era bisneto do rei Salomão. O rei Salomão que foi considerado o homem mais sábio ao cimo da terra. Um homem que no dia em que o profeta lhe disse o que é que queres pedir a Deus, porque Deus vai conceder o que tu pedires. Ele não pediu nem ouro, nem prata, nem carros, nem cavalos, não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria. Salomão era filho de Davi. Salomão tinha visto com toda a certeza muita coisa errada que o rei Davi fez, mas muita coisa boa e acertada também. Que é aquele homem que a Bíblia nos diz que tinha um coração de quem Deus gostava. E então ele percebeu o que é que era bom em Davi, o que é que não era, e pediu sabedoria. Eu creio que ele pediu sabedoria para não cometer os mesmos erros do pai. E pediu sabedoria também para poder fazer outras coisas. Até porque ele sabia que tinha uma missão. E a Bíblia nos fala disso. Davi criou todas as condições para que o templo do Senhor pudesse ser construído, a casa do Senhor pudesse ser construída, o verdadeiro tabernáculo do Senhor pudesse ser construído. Mas Deus lhe disse, tu não vais construir, não és tu que vais construir. As tuas mãos não são dignas de construir. Então Davi fez o quê? Davi sabia que o nosso Deus é um Deus geracional. Juntou riqueza, juntou todo o material. E o filho tinha essa missão, Salomão tinha essa missão. Portanto, Salomão sabia que precisava de sabedoria. E o rei Asa era bisneto de Salomão. A Bíblia nos diz, neste capítulo, que o reinado de Asa durou 41 anos. Se pensarmos que naquela altura que havia guerras constantes, que não se tinha o mesmo nível de saúde que temos hoje, 41 anos de reinado é muito bom. E o que a Bíblia também nos diz aqui é que os 10 primeiros anos desse reinado foram marcados por uma grande paz em Judá. Vejam bem, se a Bíblia nos diz isto, é porque não era comum haver 10 anos de paz. Aliás, nesta altura, já a nação de Israel tinha sido dividida em duas. Deixem-me trazer este contexto histórico, quando houve aquelas rebeliões
exatamente por causa de Davi, dos filhos que guerrearam uns com os outros, o reino de Israel, a nação de Israel dividiu-se, e então ao norte fica a maioria das tribos, e continuava a chamar-se Israel, e ao sul ficou apenas 2 tribos, e se chamava Judá, o reino de Judá. Depois, mais tarde, tudo foi unificado para que a profecia do Senhor Jesus pudesse cumprir, mas a verdade é que nesta altura, no reino de Judá, era a dinastia de Davi que continuava a reinar. Era a dinastia de Davi que reinava sobre Judá, que era a responsável sobre Judá. E Asa foi o 3º rei de Judá. Quem foram os outros 2? Foram o seu pai e o seu avô. O seu pai Abias, como nós vimos aqui, e o seu avô Reboão. Nomes bonitos, não é? Para a gente não pôr. Nomes bonitos para a gente não pôr num filho. Se alguém está a pensar em ter filhos, não ponha o nome Reboão. Pensem só na escola a chamar, Reboão, anda cá. Não é bonito. É bíblico, mas não é bonito. E temos nomes bonitos na Bíblia, que a gente escolhe os bonitos, amém? Mas ele sabia que o seu bisavô Salomão e que o seu trisavô Davi, portanto, imagina, nós temos aqui Asa, Abias, Reboão, Salomão e Davi. Esta era a sequência. Se a gente andasse lá para o fundo da rua, tínhamos Jesus. Amém? Jesus vem daqui. Jesus vem da raiz de Davi, como nós cantamos. Então ele sabia que o seu bisavô e o seu trisavô tinham feito uma aliança com Deus. Ele sabia que por causa dessa aliança é que eles prosperaram no seu reinado. E ele não era parvo. Ele foi percebendo muitas coisas, então ele percebeu como tal, eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu quero fazer o que é certo aos olhos de Deus. Eu não vou fazer o que o meu avô fez. Não vou fazer o que o meu pai fez. Ele via a vida de pecado do pai e do avô. Ele via tudo o que acontecia ali e ele dizia, eu não quero isso. Eu quero ter paz no meu reinado. Eu quero fazer aquilo que o Senhor gosta que eu faça. E no verso 2 diz isso, que, como é que é? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Portanto, Asa agradou ao Senhor seu Deus. Até aqui nós podemos dizer que ele fez tudo bem. O importante não é só isso, porque tal como nós fazemos muitas coisas bem, Asa fez muitas coisas bem, mas também cometeu erros. Amém? Não deixe nunca que alguém se chegue ao pé de ti e só fale dos teus erros. Porque nenhum de nós só faz coisas erradas na vida. Podemos fazer coisas erradas que são graves, coisas erradas que são menos graves. Mas, acima de tudo, nós temos que ver o todo. E às vezes nós fazemos 99 coisas bem e a 100ª corre mal. E toda a gente vai olhar para a 100ª que a gente fez e vão nos querer crucificar. Jesus já foi crucificado por nós. Amém? Jesus deu-nos vida, Jesus deu-nos esperança para continuar, deu-nos esperança e não só, deu-nos uma certeza que podemos mudar e ser diferentes. Por isso, se alguém só sabe ver as coisas erradas que tu fazes, avalie se realmente só fazes coisas erradas. Podemos precisar de mudar nesse sentido. Mas se isso não é verdade, isso é uma estratégia do diabo para te diminuir, para que a tua autoestima caia lá embaixo e tu aches que não mereces sentar-te na mesa do Pai, sentar-te no salão do Pai, sentar-te no templo do Pai. Isso é mentira do diabo para te afastar dos caminhos do Senhor. Por isso, o que é importante para nós hoje? É aprendermos com este exemplo do rei Asa, do seu reinado, tirarmos lições para nós, para percebermos, porque vamos fazendo aqui um paralelo entre o que ele fez de certo e aquilo que nós podemos fazer de certo, o que ele fez de errado e aquilo que nós também podemos fazer de errado, para exatamente percebermos aquilo que nós temos que mudar e as estratégias que o mundo tem para nos fazer, muitas vezes, desalinhar do nosso caminho. Eu não sei se vocês alguma vez fizeram uma brincadeira que é tentar andar direito sobre uma linha com os olhos vendados. Se nós fizermos isso, eu não consigo. A maioria das pessoas não consegue manter-se a direito. Aliás, às vezes eu quando estou de olhos fechados na igreja, no meio do louvor, quando abro os olhos já estou numa posição completamente diferente, porque a gente perde a noção, a gente perde o norte. Até temos aqui uma bússola que me ofereceram para mostrar que a gente temos que ter o nosso norte, que é Jesus. Amém? Mas a verdade é que se nós tivermos os olhos vendados e seguirmos numa linha, nós não chegamos ao fim dessa linha. Até podemos estar lá perto, mas a direção é outra. Da mesma forma, se nós não tivermos os olhos abertos por Jesus, nós não conseguimos trilhar o caminho que Jesus quer para nós. Se nós tivermos os olhos fechados, se nós não soubermos aquilo que Jesus quer para nós podemos até ir no caminho, mas vamos com muitos percalços e podemos entrar num buraco, podemos entrar numa cisterna e não conseguimos sair de lá. Por isso é importante deixarmos que Jesus abra os nossos olhos, que Jesus possa abrir o nosso coração. Mas voltando aqui ao nosso rei Asa,
nós já percebemos que ele começou bem. O que nós depois vemos, 2 capítulos à frente, é que ele não terminou bem. Então, eu tenho uma pergunta para nós começarmos a pensar no nosso coração. O que é mais importante? Começar bem ou terminar bem? Vai pensando nisso. Pensa no rei Asa, pensa em muitas outras coisas. O que é mais importante? Começar bem ou terminar bem? Porque a gente lá, mais à frente, a gente vai fechar esta janela de começar bem ou de terminar bem e chegamos lá. Em linhas gerais, o que nós podemos dizer é que Asa procedeu de forma a agradar a Deus. Asa quis agradar a Deus. Ele sabia que a vida de pecado do pai e do avô não era certa, então a primeira coisa que ele fez foi o quê? Fez uma aliança com Deus. Porquê? Quando ele faz uma aliança com Deus, de uma forma imediata, ele está a desfazer as alianças que tinha com o mundo. Não eram dele. Eram as alianças que o pai e o avô tinham feito com o mundo. Os altares, a idolatria, os sacrifícios, tudo aquilo errado, tudo aquilo que era feito a demónios. Ele, quando faz uma aliança com Deus, ele diz: eu não quero mais isto. Ele sabia que aquilo era maldição para a nação e para a vida dele. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Não é? Da mesma forma que a Bíblia nos diz que o Senhor, até à 4ª geração, o mal pode vir sobre nós, mas Deus pode ir até 1000 gerações à frente. Portanto, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus geracional. Então ele quis fazer o quê? Ele quis desfazer essas alianças. E a Bíblia diz-nos no verso 3, se não me engano, que ele mandou destruir os altares, os ídolos, que ele mandou inclusive destruir os altos e cortar os bosques. Nós podemos pensar, cortar os bosques, mas o que é que isto tem a ver? Cortar os bosques é algo que temos que ver de um ponto de vista profético. Foram árvores que foram plantadas, foram florestas que foram plantadas onde havia sacrifícios, foram florestas que foram plantadas onde havia maldição. E ele não queria isso. Ele queria que tudo que fosse plantado era numa terra santa, numa terra que estivesse abençoada pelo Senhor. Portanto, tudo aquilo que lembrava que podia trazer legalidade ao inimigo sobre a vida dele, sobre o reinado dele, sobre a nação que ele tinha agora responsabilidade de cuidar, ele cortou com o passado. Inclusive, a Bíblia diz-nos, se nós vamos ler mais para a frente, a própria mãe, que era idólatra, depois do cargo de rainha, porque ela tinha o cargo de rainha-mãe, e ele formalmente disse: ela não é mais a rainha-mãe desta nação. Porquê? Porque ela é idólatra. Ela continuou viva, mas não tinha mais legalidade para poder fazer nada sobre a nação. Portanto, vimos aqui que era um homem que teve preocupação. E nós podemos fazer já um paralelo do que o rei Asa fez para a nossa vida. Tudo o que ele fez para desfazer alianças com o mundo, o que é preciso? O que é que nós temos hoje que fazer para desfazer alianças com o mundo que possam existir na nossa vida? Temos que parar de fazer o que é errado, temos que nos arrepender dos nossos pecados e temos que nos fortalecer contra as influências do mundo. Isto é o quê? Isto é o que o Senhor Jesus nos ensinou na cruz. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós dizemos: eu não quero ser mais o mesmo, eu estou a dizer o quê? Eu estou a dizer que quero parar de fazer o que é errado, quero arrepender-me dos meus pecados e que quero ter uma vida santa. Exatamente o que o rei Asa fez. O rei Asa é um ótimo exemplo para nos mostrar como nós devemos lidar com a nossa vida, com as nossas decisões, a partir do momento em que aceitamos Jesus. A partir do momento em que aceitamos Jesus, nós estamos a ir aqui, nós temos que dar uma volta de 180 graus na nossa vida e ir na direção oposta. Porquê? Porque o que a Bíblia nos diz é que quem não tem Jesus, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se eu estou num caminho onde não há glória de Deus, se eu estou num caminho onde há pecado, eu tenho que voltar para outro caminho. Eu tenho que voltar o caminho de volta para Deus. Por isso é que se diz que eu devo dar essa volta de 180 graus. Eu tenho que ter um genuíno arrependimento e mudar de vida. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Se no dia, se no momento, se na hora em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, se nós só dissermos aquilo porque alguém nos estava a pressionar, se nós só verbalizamos palavras porque alguém nos estava a pressionar, e eu podia-vos dar já aqui um testemunho de uma pessoa que eu assisti numa viagem de avião, tanto massacrou a senhora aqui ao lado dela, que eu acho que a senhora pensou assim: tenho mais de 2 horas de viagem pela frente, o que ela quiser eu faço, porque eu não aguento mais ouvir. Tudo. A gente tem que ser evangelistas, nós temos que ser testemunhas do Senhor, mas a Bíblia não diz para sermos buzinas do Senhor. E quando a gente começa a buzinar no ouvido de alguém, o Senhor tem misericórdia.
do ouvido dessa pessoa, porque é horrível. É horrível. Então ela tanto massacrou essa pessoa, que essa pessoa aceitou tudo. E depois ela, toda contente, viram? Já consegui que alguém aceitasse Jesus. Eu tenho a certeza absoluta que se não for pela misericórdia de Deus, a senhora sai do avião a já e a amaldiçoar a vida dela. Porque ela não conseguia ouvir. E não é isso que nós devemos fazer. Quando nós aceitamos, e era isso que eu estava a dizer, se no dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi algo porque nos sentimos pressionados, se não houve um arrependimento genuíno no coração, se não houve um desejo mesmo de que Jesus viesse viver no meu coração, então eu devo renovar essa aliança com o Senhor no dia em que eu sentir que o devo fazer. No dia em que eu sentir, eu quero verdadeiramente entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu não quero mais ser esta pessoa com estas falhas, com estes comportamentos. Eu quero mudar. E muitas vezes nós percebemos que a forma como a nossa vida fica é diferente. Porquê? Porque há esse arrependimento genuíno, essa vontade de mudar de vida. Porque quando nós seguimos Jesus, nós queremos mudar. Às vezes é difícil certas coisas. É. Há situações que nós não conseguimos ainda gerir bem. É. Sabem porquê? Porque não há um botão aqui que a gente regule quando aceita Jesus para mudar tudo. É um processo, a gente vai caminhando, o Espírito Santo vai nos ajudando, a Igreja vai nos ajudando e nós vamos ajustando e tudo flui e nós conseguimos mudar. Mas voltando aqui ao Rei Asa, qual foi a consequência do Rei Asa obedecer aos princípios de Deus? Nós percebemos no versículo seguinte que diz que o seu reinado, os primeiros 10 anos, foram de paz. Ou seja, ele tem um reinado de 41 anos em que os primeiros 10 foram de paz. Não diz que os outros foram de guerra, diz que aqueles foram de paz. Percebemos que houve tribulação a seguir. Mas então, a consequência imediata de quando nós obedecemos, a consequência imediata de que ele teve foi o quê? A paz. Mais uma vez, fazendo um paralelo para nós, qual é a consequência imediata que nós temos quando recebemos Jesus no nosso coração? Além de sermos perdoados dos nossos pecados, de sermos considerados filhos de Deus, está lá escrito em João 1,12, não é? Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todo aquele que o receber como seu Senhor e seu Salvador será feito filho de Deus. Nesse dia o nosso nome fica escrito no livro da vida. Se Jesus viesse nessa altura ou morrêssemos, nós iríamos para o céu, viver em paz com o nosso Rei. Mas a verdade é que, além disso, o que é que muda na nossa vida? É que nós passamos a viver em paz. Não quer dizer que a gente não tenha problemas. Quer dizer que nós temos paz. Quer dizer que deitamos a cabeça na almofada em paz. Quer dizer que nos levantamos em paz. Porquê? Porque sabemos, por maior que seja o problema amanhã, por maior que haja uma dificuldade, seja física, seja financeira, seja familiar, seja emocional, nós sabemos e sentimos que Jesus é connosco e que Jesus nos ajuda. Mas, mais uma vez, nós temos de tomar essa decisão como o Rei Asa de mudar de vida, de eliminar o pecado, de eliminar tudo o que é errado. Isto quer dizer que não vamos ter lutas? Não. Quer dizer que sabemos quem luta as batalhas connosco. Porque se alguém alguma vez vos disse que um crente, um cristão, a partir do momento em que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, todos os seus problemas se resolvem, não vai ter mais problemas, lamento informar, mas foram enganados. A Bíblia não nos diz isso. Nós continuamos a ter problemas, continuamos a ter lutas, continuamos a ter tribulações. Sabemos é que o socorro vem do Senhor. Sabemos que se olharmos acima do problema e do monte, lá está o Senhor com o seu socorro. Sabemos que a oração do justo move o coração do Pai. É isso que nós sabemos e sabemos que não estamos sós, porque Jesus não nos deixa só. O Senhor Jesus também nos diz outra coisa. Ele nos diz que Ele nos dá a sua paz. Não é a paz do mundo. O Senhor Jesus nos diz, a minha paz eu vos dou. Vejam bem, o Criador diz é que nos dá algo que é assim. Ele já nos dá o seu Espírito Santo e nos dá a sua paz. Não há razão para temermos, não há razão para pensarmos rigorosamente nada possa correr mal. É a paz do Senhor Jesus que nos permite avançar perante as dificuldades. É a paz do Senhor Jesus que nós, sabendo que temos um problema amanhã para resolver, mas hoje nós fazemos o quê? Vamos chorar e murmurar sobre o problema? Não. Hoje vamos orar porque o Senhor nos ajuda a resolver o problema. Seja ele o problema for. Há coisas que às vezes não conseguimos resolver sozinhos, têm que vir os médicos? Têm. Mas sabemos que há médicos que podem ser usados pelo Senhor e médicos que podem não ser usados pelo Senhor.
E nós temos testemunhos variados sobre isso, como nós vemos a forma como Deus atua. Por isso, o que é importante percebermos é nós temos paz, temos uma confiança ilimitada no Senhor. E voltando aqui ao rei Asa, para vos mostrar o que aconteceu depois destes 10 anos, e se quiserem ler depois os 2 capítulos, principalmente o 14 e o 15, vão ver que são muito bonitos, são importantes até para perceber o contexto todo, se lermos aquilo tudo. A Bíblia nos diz lá mais para a frente que há um momento em que o rei Asa enfrenta uma ameaça de um rei africano, de um rei da Etiópia. Ele quis ir conquistar Judá. Esse rei veio para conquistar Judá. E o que a Bíblia nos diz é que esse rei tinha os seus homens, a sua força era praticamente o dobro da força do exército do rei Asa. Seja em homens, seja em animais, seja em armamento, era praticamente o dobro. E diante dessa ameaça, o que é que Asa fez? Claro, preparou o seu exército e clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor que se movesse a favor dele, pedindo ao Senhor que o guardasse, que guardasse o seu reino. E quem é que acham que ganhou? O rei Asa ou o rei da Etiópia? Na realidade, fazendo aqui um trocadilho, o rei Asa não ganhou. Porque eu, para ganhar alguma coisa, tenho que fazer. E ele não conseguiu fazer. Porque o que a Bíblia nos diz é que Deus veio e desbaratou o exército etíope. E o exército do rei Asa ficou a ver. O rei Asa só foi com o seu exército recolher os despojos a seguir. Nem teve que lutar. Não perdeu uma vida. Não gastou uma arma. Não perdeu um animal. Porquê? Porque o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor veio em seu socorro. O que a Bíblia diz é que Deus feriu o exército estrangeiro. E o rei Asa a seguir foi recolher os seus despojos. Só tiveram que fazer isso. Portanto, o que Deus faz na tua vida, o que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na nossa vida, é isso. Nós, quando vamos para uma batalha, sabemos que o grande general está connosco. Amém. Sabemos que se clamarmos, o Senhor nos ajuda nessa batalha. Se nós clamarmos, nós só temos que fazer isso. Então, no meio da adversidade, o que é que nós devemos fazer? Chorar, murmurar, reclamar da vida? Não. Devemos sim clamar ao Senhor. No meio da adversidade, o nosso papel é fazer o papel que o rei Asa fez. Porquê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Jesus é o Senhor que cuida de nós. Jesus toma a nossa batalha em suas mãos. E foi isso que o rei Asa fez. E nós temos que seguir este exemplo para... Porque há coisas, meus queridos, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, seja vida atual, há coisas que não mudam. O poder de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo no tempo do rei Asa, no tempo do rei Davi, é o mesmo no tempo em que Jesus veio, trouxe a sua palavra, trouxe o seu ministério, fez os milagres, fez as maravilhas, curou pessoas, salvou pessoas, deu a sua vida por nós. As leis espirituais são as mesmas e a forma como Deus se move é a mesma. Deus move-se pelo clamor do seu povo, pela sua oração, porque o Senhor ouve o clamor dos seus filhos. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Só para quem tem filhos. Os que não têm não vão conseguir responder. Se um filho teu te chamar a pedir ajuda, o que é que tu fazes? Ajudas, não é? A gente às vezes a seguir depois até pode ir lá sacudir um bocado o pó, porque fez alguma coisa que não devia. Não é bater, é só sacudir o pó para a roupa ficar bonita. Né? A gente vai lá e sacode o pó, ou na mão, não é? A gente põe... Porque é para ter artrose, a gente começa logo a endireitar a mão às vezes, não é? Desde pequenino é bom endireitar as mãos. Até porque se a gente começar a puxar a orelha de pequeninos, não tem depois, quando forem grandes, de puxar maior. A gente, se um filho nosso pede uma ajuda, a primeira coisa que faz é ir ajudar. A gente para o que está a fazer. Então, se o tom for um tom de pânico ou de medo, a gente até pode estar no banho, vai sem roupa e tudo, ver o que é que se passa. Eu não é? Porquê é que acham que com Deus é diferente? Porquê é que acham que se um filho pede ajuda a Deus, Deus não ouve? Mesmo que a gente esteja a fazer coisas erradas. O Senhor conserta o nosso coração. E o Senhor, com certeza, porque a Bíblia nos diz, as coisas não mudam. A oração do justo tem poder. A Bíblia nos diz, no Salmo 144, que Deus trava as nossas batalhas. Então nós só temos que chamar à existência aquilo que às vezes nós desconhecemos. Nós temos um problema. Sabe qual é o problema? Vou-vos dizer qual é o problema. É que como nós não lemos a Bíblia, muitos de nós somos cristãos e não lemos a Bíblia,
não sabemos o que fazer em certas situações. Então, como não sabemos que podemos orar, que podemos jejuar, que podemos clamar, que podemos pedir ajuda, Deus está à espera que a gente peça e a gente não pede. Agora, vê isto mais uma vez no paralelo para a nossa vida atual. Imagina que o teu filho, um filho nosso, está com um problema. Tem uma dor de cabeça. Coisa simples. Tem uma dor de cabeça e está lá sentado no quarto ou a ver uma coisa qualquer. E nós estamos na cozinha. A gente está noutro cômodo da casa. Vocês conseguem... Algum de vocês tem visão de raio-x, como o super-homem? Não foi, não. Então, se eu estou na cozinha e o meu filho está na sala com dor de cabeça, eu posso lhe dar alguma coisa para a dor de cabeça? Não posso, porque eu não sei. Eu não vejo através das paredes. Deus até é o Senhor do tempo e do espaço. Mas se o nosso filho não disser, pai, mãe, dói-me a cabeça, dói-me a garganta, dá-me um remédio, cuida de mim, se ele não perguntar, eu só sei quando. Quando ele vier ter comigo, eu percebo pelo semblante dele que ele não está bem, que há alguma coisa que não está bem. E nessa altura eu, como pai, como mãe, vou cuidar. Com Deus não é diferente. O exemplo que há pouquinho foi dado de Adão no jardim é exatamente o mesmo. Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado. Deus sabia que eles tinham feito o que era errado. No entanto, o que a Bíblia nos diz em Gênesis é que o Senhor, quando chega ao jardim do Éden, o Senhor pergunta, Adão, onde estás? O que fizeste? Porquê? Porque o Pai deseja que o Filho venha até si dizer o que se passou. O Pai deseja que o Filho venha até si para poder ver nos seus olhos, ver no seu coração, ver na sua alma o que é que se passa, o que é preciso. E connosco funciona assim, e com Deus funciona da mesma forma. Nós temos que ir ao Senhor sempre que há uma necessidade. Por isso, se estás a passar por uma batalha, eu não sei se estás a passar por alguma dificuldade, alguma tempestade, alguma situação que realmente é horrível. O que o Senhor te diz hoje é para não ficares abatido, para não ficares assustado, para teres a certeza que se clamares ao Senhor, Ele te ouve e Ele te responde. Eu não estou a dizer isto porque nós vamos ter os 12 dias para gerar 12 meses, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o nosso dia-a-dia de filhos de Deus. Temos um vício que não conseguimos lutar contra, é com o Senhor que nós temos que clamar. Temos uma situação que nós não conseguimos gerir, seja ela financeira, familiar, é com o Senhor que nós temos que clamar. Temos um pecado do qual nós não conseguimos lutar contra ele, é com o Senhor que nós temos que clamar. É com o Senhor que nós temos que pedir essa ajuda. Claro, nós estamos aqui como pastores para ajudar em oração, para mim, estamos aqui para tudo. Mas só estamos aqui porque Deus está envolvido no negócio. E é isso que a gente tem que perceber. Deus tem que fazer parte do nosso negócio. Voltando aqui ao nosso rei Asa. Eu acho que nenhum de nós tem dúvidas que podemos dizer que ele começou bem. Amém? Ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, destruiu as alianças, destruiu a idolatria, houve paz, teve isso tudo, sem dúvida. E todos nós também começámos bem. Todos nós, no dia em que aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu lembro-me do meu dia, lembro-me de quem estava presente, foi a primeira vez, dia 6 de abril de 2003. Eu sei a data em que eu nasci de novo, amém? Eu sei essa data. Lembro-me de quem estava presente, lembro-me de quem pregou nesse dia, lembro-me disso tudo. Foi um momento marcante. E nessa altura, todos nós começamos bem. Todos nós chegamos a casa com aquilo que nós chamamos o primeiro amor. É ou não é? Como se não houvesse amanhã. Parece um filme de James Bond, mas não é. É como se não houvesse amanhã. A gente não pensa mais no amanhã. A gente não pensa se tem teste na escola no dia seguinte, se tem... A gente não pensa mais nisso. A gente só pudesse chegar a casa. No meu tempo, há 20 anos atrás, a gente ainda punha CDs para ouvir músicas. Não havia cá essas coisas boas que a gente tem hoje, dessas playlists maravilhosas do Spotify, dos Deezers e não sei o quê. A gente chegava a casa, punha CD e ficava horas a ouvir os CDs. Ficava horas a ler a Bíblia, com alegria. Todos nós estamos... Depois do caminho a gente, às vezes, Deus tem que nos trazer de volta para nós voltarmos a isso. A Bíblia diz lá em Apocalipse, lembra-te de onde perdeste o primeiro amor. A Bíblia não nos diz, vais apanhar porque perdeste o primeiro amor. Diz, lembra-te de onde foi e volta lá para recuperar. Amém? Então, nós nessa altura, nós começamos a dizer que Jesus é o nosso único Senhor. A gente
cheios de vontade de mudar o mundo, cheios de vontade de mudar a nossa vida. Mudamos, fazemos isso tudo bem, tal como o rei Asa. Só que o rei Asa não terminou bem. E porquê que o rei Asa não terminou bem? Simples. Porque deixou de dar ao Senhor um lugar de maior importância na sua vida. A Bíblia não nos diz, tirando um pormenorzinho lá no final, a Bíblia não nos diz que ele voltou à idolatria. Nada disso. Mas deixou de dar um lugar de maior importância ao Senhor na sua vida. E isso é suficiente. Como é que ele fez isso? Fazendo o oposto. Começou a tomar decisões sem consultar Deus. Não houve idolatria. Mas a aliança que ele tinha com Deus, ele deixou de respeitar essa aliança a 100%. Tão simples quanto isso. Fez o quê? Fez com que ele se fosse afastando, de forma a que num determinado momento ele quebrou essa aliança. Quebrou essa aliança quando confiou em homens e quando fez uma aliança com homens, com medo, mais uma vez, de uma batalha, com medo de uma conquista, entregou a esses homens coisas consagradas a Deus e deixou de ouvir os profetas de Deus. Ou seja, fez o quê? O oposto do que tinha feito. Não fez idolatria, mas fez o oposto. E pensas tu assim, mas porquê é que um homem que sabia o que era o certo, porquê é que um homem, de repente, faz estas coisas? Porque não é difícil fazer coisas erradas. Não é difícil a gente saber o que é o certo e fazer o errado. Não é difícil nós sabermos que temos de ir para ali, mas alguém desviar a nossa atenção e nós, em vez de irmos para ali, vamos perto, mas já não vamos no mesmo caminho. É muito fácil. Da mesma forma que foi fácil para o rei Asa, para nós também é errado, mas nós também podemos cair nestes erros. Os erros em que nós confiamos mais no homem que em Deus, confiamos mais na força do nosso braço, seguimos gerir tudo quando damos ouvidos ao mundo. Sabe quando é que a gente dá ouvidos ao mundo? Quando a Bíblia nos diz que devemos fazer isto e os filmes, o mundo, a cultura do mundo nos diz o oposto do que a Bíblia diz e nós fazemos o quê? Gerimos a nossa vida pelo que a Bíblia diz. Quando a Bíblia nos diz, um dos 10 mandamentos, honrarás pai e mãe, os teus dias se prolongarão na terra, é uma promessa que Deus nos dá e quando o mundo nos ensina que a gente não deve honrar o pai e a mãe, que a gente deve fazer o que quer e apetece, porque já tenho 20 anos, já tenho 30 anos, já tenho 15, já tenho não sei o que, faço o que eu quero. Quem é que perde o pai e a mãe? Não. Perde o filho ou a filha, os seus dias não se prolongarão na terra e não herdam uma promessa do Senhor. Portanto, quando nós damos ouvidos ao mundo, a dizer que o adultério é bom, porque eu tenho é que estar satisfeito comigo mesmo, quando nós damos ouvidos ao mundo, em que o mundo diz que é normal pessoas do mesmo sexo se casarem e terem um relacionamento, quando o mundo diz isso e nós aceitamos isso e achamos que isso é normal, nós estamos a ir contra a palavra de Deus. Claramente, independentemente de amanhã nos vir empreender ou não, a verdade é essa. Cada um dentro da sua casa faz o que quer, eu não posso dizer que está a fazer bem. Não. Cada um dentro da sua... Eu costumo até dizer outra coisa que é, cada um dentro da sua casa, desde que pague os seus impostos, pode fazer o que quiser. Pode. Eu posso é não aceitar isso. Não sou obrigado a aceitar isso como algo que é correto nem normal. Não sou, porque a Bíblia diz que não devo aceitar. O que é que eu devo fazer? Eu não vou recriminar ninguém. Eu não vou deixar de aceitar a pessoa. Eu não posso aceitar o comportamento. Seja ele qual for, qualquer comportamento de pecado, eu como cristão não posso aceitar. Tenho que orar por essa pessoa, tenho que jejuar por essa pessoa, para que Deus possa mudar o seu coração e essa pessoa queira mudar de vida. E foi isso que o rei Asa deixou de fazer. E nós às vezes deixamos de fazer quando damos ouvidos ao mundo. Ou quando levantamos ídolos na nossa vida. Como é que nós levantamos um ídolo na nossa vida? Ainda nós, na aula da semana passada, falámos sobre mordomia cristã. Quando eu tenho amor ao dinheiro, por exemplo. A Bíblia diz-nos que é errado ter dinheiro? Não. A Bíblia diz-nos que é bom ter dinheiro. O reino de Deus avança porque há finanças. Nós podemos dar melhores condições aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos da igreja, se tivermos dinheiro. O que a Bíblia nos diz é que é errado ter amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, quando eu levanto um ídolo na minha casa, que é o dinheiro, ou quando eu levanto um ídolo na minha casa, que é outras coisas que não Deus, eu estou a quebrar a aliança que eu tive. Ou seja, aquele princípio bonito em que eu decidi mudar a vida e o mundo, eu estou a perder isso porque levanto esses ídolos. E quando isto tudo acontece, eu estou a fazer o quê? Jesus já não é mais o centro da minha vida. Lembram-se de alguém a quem aconteceu isto? Foi o rei Asa. Deus deixou de ser o centro da vida dele. Ele nem fez muita coisa errada, mas pequeninas coisas foram-no afastando de Deus. Pequenas coisas afastam-nos de Jesus. E quando nós afastamos de Jesus, é complicado.
E é muito mais fácil do que tu possas pensar. E se calhar com estes exemplos tu percebeste assim, epá, tenho-me andado a afastar de Jesus sem dar por isso. São pequeninas coisas. Não matei ninguém, não estropiei ninguém, não roubei ninguém, não fiz nada disso. Mas em pequeninas coisas da minha vida, não estou tão próximo de Jesus como já estive. Não estou no colo de Jesus como já estive um dia. Estou a vê-lo, mas não estou tão agarradinho a Ele. E muitas vezes já não ouço o que Ele me diz. Ouço, mas não faço. E isto é o que muitas vezes nos acontece. Sabe porquê é que nos acontece muitas vezes isto? Quando nós cantámos aquela música de Só um que é digno, uma coisa que Deus falou muito ao meu coração foi exatamente a facilidade que nós temos em esquecermos de quem nós éramos e de onde poderíamos estar se não fosse Ele. E muitas das vezes nós vamos fazendo estas pequeninas coisas que nos afastam de Jesus, porque nos esquecemos como era a vida miserável que nós tínhamos antes. Podia ser uma vida toda bam, 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 mas era miserável. Chegávamos à noite à cama para dormir com uma sensação de que o dia não deu nada. Podíamos ter muito dinheiro, podíamos ter muita fama, podíamos sair à noite todos os dias, fazer todas as coisas que a gente queria e apetecia, mas naquele momento em que a gente está, a gente sentia-se completamente incompleto, passe a redundância, e sentimos completamente a não valer nada. Claro que no dia seguinte a gente tomava o banho, lá íamos para a nossa vida, punhamos a máscara 23, tipo Clark Kent, não é? Sorridente da vida maravilhosa, mas depois quando não está ninguém a ver, a vida não era tão maravilhosa assim. E a gente esquece da vida miserável que tínhamos, da vida onde não tínhamos paz, da vida onde não tínhamos confiança no amanhã, da vida onde se calhar tínhamos a nossa família destroçada, o nosso casamento. Aquilo já não era um casamento, era uma coisa qualquer, onde as pessoas se juntavam para comer e não sei o quê. Esquecíamos isso tudo. Víamos os nossos filhos a crescer sem direção, sem razão de ser, sem razão de viver, e continuávamos a andar. Porquê? O espetáculo tem que continuar, a vida tem que continuar, a gente continuava nessa vida, nessa lufa-lufa. E esquecemos, porque habituámos a viver em paz. E quando aceitamos Jesus, começamos a viver em paz, e nós esquecemos de como era antigamente, não tínhamos paz. O dia em que não havia uma discussão em casa era um milagre. O dia em que não havia um problema no trabalho era um milagre. O dia em que não tínhamos uma discussão na rua era um milagre. O dia em que não bebíamos a mais era um milagre. O dia em que não fazíamos uma coisa qualquer a mais era um milagre. Era raro. O dia em que nós conseguíamos estar juntos com alguém dava confusão. Porquê? Porque era uma vida sem Jesus. E nós esquecemos isso tudo. Esquecemos muitas vezes isso porque nos habituámos a viver em paz, habituámos a ver a mão poderosa do Senhor a agir na nossa vida, a resolver-nos o problema, a dar-nos a casa, a dar-nos um documento, a dar-nos um emprego, a dar-nos filhos, a dar-nos prosperidade, a dar-nos finanças, a conseguir os nossos sonhos serem atingidos, e nós esquecemos que só temos isso porque Jesus fez uma aliança connosco. Só temos isso porque Jesus deu a sua vida por nós. Só temos isso porque naquele dia em que eu disse, eu não quero ser mais o mesmo, o Senhor Jesus me abraçou e disse, anda cá, mano, eu estou contigo, a partir de hoje. E a gente esquece disso. E esquecemos que uma aliança tem duas componentes, ou duas vertentes, ou dois lados. É Jesus e nós. Se eu fizer uma aliança com alguém vai dizer algo, uma aliança ali com o João, um acordo qualquer com o João, ele tem que cumprir a parte dele, tem que cumprir a minha, ou não é? Deixa-me dar-vos um exemplo prático. Nós vamos ter um jantar de fim de ano, não é? Dia 31. Eu sei que há aí um grupo que foi constituído em que cada pessoa vai ter uma função. Um faz isto, outro faz aquilo, um traz aquilo, um cozinha aquilo, ou não é? Mas o que é que acontece se alguém falhar com os pratos que tem que fazer para a igreja toda? O que é que acontece? Primeiro a gente bate-lhe quando essa pessoa chegar. É justo? Não é. Mas é vontade que dá. Mas se a gente tem um acordo é uma aliança. Se eu tenho um acordo que o João vai fazer um bacalhau à brás, estou a falar isto porque eu sei que não é, que ele não vai fazer isto, estou à vontade. Se ele chegar com as postas do bacalhau, os ovos e a batata e a azeitona, o que é que acontece? Leva com os ovos na cabeça. Porque ele tem que trazer aquilo feito e preparado. Foi o acordo que ele fez comigo. Se ele falhar, fica chato. Não é? É complicado. Graças a Deus haverá mais comida. Agora vejam o contrário.
Ele traz o prato maravilhoso, lindo, o melhor bacalhau. Pensem no bacalhau à Brás que vocês mais gostam. O dele é melhor. Ele traz aquilo ainda mais bonito, ainda mais cheiroso. Vem ali, o pessoal da rua parece tipo aquele desenho animado dos ratinhos que seguiam o homem da flauta. O pessoal na rua começa a virar a janela quando ele vem ali com o bacalhau. É tão cheirosa a comida. O pessoal, de uma forma de evangelizar, se calhar é com comida. O pessoal não vem com o bacalhau. Ele entra aqui e a gente diz: olha, João, decidimos cancelar o jantar. Acham que fica bem? Quebramos a nossa parte da aliança. Não tem um acordo. Porquê é que a gente não vê as coisas com Jesus desta forma? Jesus nunca quebra a aliança connosco. Agora pensa, cada vez que Jesus está à espera que eu não volte a fazer aquilo que eu disse que não queria mais fazer e eu faço, como é que Jesus se sente? Deve se sentir completamente injustiçado. Nunca vai dizer Jesus. Eu não posso falar por Jesus com toda a certeza. Nunca vai dizer que não valeu a pena o sacrifício da minha cruz. Mas vai ficar triste comigo cada vez que eu falhar, com toda a certeza. Porque eu quebrei a minha parte da aliança. E quando eu quebro a minha parte da aliança, eu começo a ficar mais longe, porque depois eu tenho vergonha de ir aos pés de Jesus muitas vezes. Eu, como cristão, tenho vergonha quando falho, ou não é? Sou só eu? A gente às vezes tem vergonha de ir ao... Ninguém ouve, é só eu, mas a gente tem vergonha de ir lá, como diz o pastor Cláudio Duarte, sem roupa, completamente transparentes para o Senhor Jesus, chegar lá e dizer assim: Senhor Jesus, falhei, fracassei. Sabes o que é que Jesus vai fazer no dia que a gente fizer isso? Vai estender a mão e dizer assim: anda cá, não vais ver livre de mim tão cedo, que eu vou te ajudar mesmo, porque eu sei que tu amanhã não vais voltar a fazer isso. É assim como o Jesus funciona. É assim que o Jesus da Bíblia funciona. Mas eu tenho que me esforçar para que a minha parte da aliança não se quebre. Porque quando eu quebro esta parte da aliança, quando eu começo a não me ligar ao Senhor Jesus, quando eu começo a não o ouvir, sabe o que é que acontece? O velho homem, aquele que nós afogámos lá no dia do batismo, ele começa, tipo filme de ficção científica, a voltar. E se eu alimento muito o velho homem, ele volta. Se eu alimento muito o velho homem, que se chama aqui a Carminha, a nossa picanhazinha, se eu alimento muito o velho homem, ele fica cada vez mais fortalecido. E o que é que acontece? O homem espiritual, que é o homem que fez a aliança com Jesus, começa a ficar fraco, fica como o rei Asa. Começa a ter medo das dificuldades que vão acontecendo, começa a ter medo dos problemas que tem que enfrentar. E quando isso acontece, nós nos afastamos de Jesus, da mesma forma que o rei Asa se afastou de Deus. O rei Asa começou-se a sentir importante, já controlava muita coisa, não precisava tanto de Deus. E nós, às vezes, também começamos a sentir que temos tudo sob controle. Sou só eu que, às vezes, acho que está tudo controlado. Não, a gente às vezes acha que está tudo controlado, a vida está-nos a correr bem. Quando está tudo controlado. Sabem porque é que às vezes aparecem aí uns desertos na nossa vida, aparecem umas circunstâncias na nossa vida que são complicadas? Nem tudo é o diabo que faz. É Deus, no seu grandioso amor, coloca ali uma coisinha para ver, vê se abres a pestana aqui, estás quase a perder. Então eu vou criar aqui uma circunstância para tu ficares, perceberes que sozinho com as tuas mãos não controlas nada. Porque a Bíblia nos diz que Deus tem um desejo no seu coração que nenhuma alma se perca, que todos se salvem. Mas nós sabemos que o diabo tem um desejo que toda a alma não se salve. Isto não é um duelo de Deus com o diabo, porque a gente não pode, não pode o Criador competir com uma coisa que foi criada, com uma criatura, não é por aí. É o desejo dele fazer mal a ti, a mim, à minha família, aos meus filhos, aos meus netos que eu ainda não tenho, aos meus bisnetos que eu ainda não tenho. É um desejo que ele tem de fazer. E Deus quer que eu me salve e seja essa referência, para que os meus netos, os meus filhos, os meus netos e por aí fora possam ter essa vida, e vida em abundância. O rei Asa começou bem, mas não terminou bem. Muitas vezes nós começamos muito bem e não terminamos bem. A vida cristã, já dá-te um exemplo se calhar mais fácil para nós percebermos. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Penso que todos conhecem quem é o Usain Bolt, acho que ainda está o recorde dos 100 metros, acho que ainda está com o recorde olímpico e mundial. Ele nas eliminatórias, aliás, há uma final de um campeonato do mundo de atletismo, acho eu, em que ele está a correr tão à vontade que ele, sem desdém, olha para o que fica em segundo, enquanto corta a meta. Portanto, a vontade dele, a velocidade dele era tão grande. Se nós lhe disséssemos para vir fazer a meia maratona em Marte, ele ia fantástico. Ia a correr daqui até ao Cristo Velho, depois parava, não aguentava mais. Porque ele tem o corpo preparado para quê? Corridas rápidas e curtas.
não é rápida nem curta. Também não é lenta, não podemos ser caracóis, amém? Mas é longa. A nossa vida cristã é uma maratona. Nós começamos bem, mas temos que terminar. O Usain Bolt não terminaria uma maratona. Nós temos que terminar esta nossa maratona cristã. Aliás, porque é que é melhor terminar melhor? Porque quem termina melhor vai para a glória com Jesus. É só vantagem. Ou seja, a medalha que nós temos chama-se coroa. É uma coroa que o Senhor nos dá. Mas nós temos que aprender com o corredor da maratona. Sabem o que é que o corredor da maratona faz? Eu não sei se já viram alguma vez as provas dos 40 km. A maratona é fácil, é muito. Agora, a prova de 42 km. Eu não sei se vocês sabem o que acontece durante 42 km. Durante 42 km, ele tem dores nos músculos, ele tem dores no fígado, ele tem dores nos pés, ele tem bolhas nos pés, ele tem dores de cabeça, ele tem febre. Chega-se a ter febre, porque o esforço que o corpo está a fazer é de tal forma intensa. O que é que ele faz então? Ele luta contra essas adversidades para conseguir terminar. E há outra coisa que ele faz. Ele, em vários momentos durante a maratona, ele tem que se alimentar, comer coisas que sejam de fácil digestão, mas que tragam energia, e tem que beber líquidos. Para quê? Para que ele não perca líquidos e ele não entre numa situação em que, por falta de líquidos, o seu corpo não funciona. Porque, vocês sabem, o nosso corpo funciona por impulsos elétricos e são os líquidos que fazem com que isso tudo funcione, porque ele pode bloquear, pode morrer. Isto para nós é um exemplo fantástico. Um corredor de maratona é um exemplo que nós devemos ter como cristãos. Nós temos que nos alimentar da palavra. Ou seja, nós não podemos, no momento em que começa a partida, ler e só voltar a ler a palavra quando eu tenho 98 anos. Quando já estou quase no jardim das tabuletas, pronto para ir ter com Jesus. Não vale a pena. Eu tenho que me alimentar sempre. Eu tenho que me ajustar ao esforço que eu vou tendo. Porque se eu não ajustar o ritmo da corrida, eu não vou chegar ao fim. E isto para nós cristãos quer dizer o quê? Quer dizer que há momentos em que vou mais rápido porque a minha família está melhor. Há momentos em que eu vou mais rápido porque eu estou melhor. E há momentos em que eu não estou a conseguir lidar tão bem com as dificuldades da vida. Eu não paro. Eu não reduzo o meu ritmo. Eu vou com mais calma. Mas continuo-me a alimentar da palavra. Continuo a buscar a presença de Jesus. Mas com mais calma. Porquê? Porque nada, eu vou recuperar o andamento, as dificuldades vão passar, as dores nas pernas vão passar, as dores musculares vão passar e vou conseguir correr e vou fazer o sprint final, sempre. Nós temos um exemplo fantástico de alguém que morreu há 2 anos ou 3, foi o grande evangelista Billy Graham, que até, ele morreu com 100 anos ou 99 anos, até ao último dia de vida. Ele era um homem que presidentes iam ouvir o que ele tinha para dizer, que pessoas influentes iam ouvir, porque ele não era nenhum mágico, mas ele era um homem que tinha a sabedoria de Deus e era alguém que usava a palavra de Deus em todo o tempo. Então, ele fez uma maratona e quando chegou o momento final, ele estava pronto para cortar a meta. Agora vê, se o maratonista, e às vezes acontece, vai num caminho e de repente fecha os olhos, ele pode ir por outro caminho e quando acha que está a chegar à meta, não está a chegar à meta. Portanto, nós temos que deixar que o Senhor Jesus nos abra os olhos e ajustar-nos dessa forma. É isso que nós como cristãos devemos fazer, usando este exemplo do Rei Asa. Por isso, agora que estamos a chegar ao final de um ano, que foi um ano de muitas bênçãos, mas também um ano de muitas lutas para muitos de nós, para muito cansaço, muita vontade de desistir. O apelo que o Senhor te faz hoje é: não desistas como o Rei Asa desistiu. Não desistas se a dificuldade ainda não está resolvida. Não desistas se o teu problema não está ultrapassado. Não desistas se ainda não tens aquela bênção que precisas. Não quebres a tua aliança com Deus. Nada justifica quebrar a nossa aliança. Pelo contrário, é o momento de reforçarmos a aliança. Mas como, dirás tu, como é que eu posso reforçar essa aliança? Simples. Lembrar-te que Deus tem uma aliança contigo. E que não há nenhuma dificuldade, não há nada. Eu sei que às vezes o mundo, tipo, está-nos a puxar, tipo, como as crianças, quando a gente vai, a criança nos puxa a roupa para chamar. Eu sei que o mundo às vezes nos puxa e os amigos que a gente tinha ainda nos continuam a ligar e a lembrar isso. Eu sei que essas coisas acontecem e os velhos hábitos. Eu dou sempre aquele exemplo. Se eu durante a vida toda tinha o hábito, cada vez que ia beber um café,
tirar o reboçado que lá estava, o chocolate, o bombom, o que quer que seja que lá estava, sem pagar e comer, aquilo é difícil de fazer isso. E vai haver um dia em que eu já deixei de me policiar e voltar ao mesmo. Mas eu posso sempre recomeçar. Eu posso sempre policiar-me e deixar de fazer essas coisas e mudar. A Bíblia nos diz que o rei Asa acabou por morrer de uma doença nos pés. Pensa bem. A gente sabe que a medicina não estava evoluída naquela altura, como está hoje, mas morrer de uma doença nos pés. Ou seja, ele não morreu na guerra, ele não morreu porque ninguém quis tomar o trono dele, ele não morreu porque ninguém lhe quis fazer mal, ele morreu por algo que ele contraiu. A Bíblia não nos... Os historiadores dizem que se pensa que foi gangrena, não é? Portanto, uma ferida qualquer que tenha tido nos pés, ou com alguma outra coisa que acabou por gangrenar e ele morreu daí. Mas a Bíblia não nos diz como é que começou. Agora, o que nós sabemos, profeticamente falando, é que pés fala de raízes. Quando na Bíblia se fala de pés, neste caso, não é, claro que aquilo aconteceu fisicamente, mas nós temos que ver profeticamente o que é que está aí em causa. Isto tem a ver com as raízes, tem a ver com a forma onde ele se alimentou, onde é que ele foi buscar o seu sustento como rei. Onde é que ele, o tal homem que tinha uma aliança com Deus, a partir de certa altura, deixou de buscar o seu sustento em Deus para buscar o seu sustento nos homens, no mundo. Por isso a pergunta que nós temos hoje para nós é: onde é que nós estamos a buscar o nosso alimento? Não estou a falar da comidinha que a gente come, não estou a falar do bacalhau com brás, que o João vai fazer no fim do ano, não estou a falar disso, estou a falar onde é que a gente alimenta o nosso espírito? Porque se nós onde é que está a nossa raiz? A Bíblia nos diz que nós temos o Senhor Jesus é a pedra angular, não é? É a pedra onde todas as coisas se fundam, é uma pedra que não quebra, é uma pedra que não se abala, e tudo o que nós construirmos sobre essa pedra será algo que dará fruto, um fruto que permaneça. Mas a Bíblia também nos diz, no Salmo 1, em que diz aquilo que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, sentar na roda dos pecadores, sentar com os escarnecedores. A Bíblia diz-nos que o homem tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como quê? Como árvore plantada à beira do rio, com água corrente fresca, e dará fruto na estação certa. É o que diz no Salmo 1. A diferença do rei Asa é que ele não estava plantado à beira do rio. A diferença do rei Asa, a diferença de nós quando nós quebramos a aliança com Jesus, é que não estamos plantados à beira do rio. E se a nossa raiz, pensa assim, imagina que vais plantar uma árvore. Vais plantar uma árvore onde? Ali no atulho, como é que se chama na laje? Ali o atulho, como é que isso? No ecoparque ali, no aterro sanitário. Vais plantar uma árvore no aterro sanitário ou vais plantar lá no teu jardim? Achas que se plantares uma árvore lá no aterro sanitário, ali ao pé da mar e sol, achas que aquilo vai dar fruto? Durar 15 dias? É muito. Porquê? Porque a poluição que lá está, o mal que está naquele terreno, é de tal forma que vai impactar o seu crescimento, as tuas folhas, não vai ter fruto. Agora, se plantares uma árvore num jardim, cuidado por alguém, vais ter um fruto, com certeza. Então, para nós é exatamente a mesma coisa. Onde é que o rei Asa colocou as tuas raízes? Onde é que o rei Asa colocou os teus pés? Deixa-me dizer-te outra coisa. Onde é que colocas os teus pés todos os dias? Onde é que tu andas? Não estou a falar só do alimento espiritual, o que é que nós, se nos alimentamos ou não, mas o que é que faz parte da nossa vivência diária? Os lugares onde eu vou, as pessoas com quem eu me dou, os ambientes que eu vivencio, isso vai-me alimentar ou vai-me poluir? Se me vai poluir, vou ficar como o rei Asa. É uma questão de tempo. Nós podemos achar, mais uma vez, está tudo no controle. Não. Eu faço essas coisas, está tudo controlado. Então está. É uma questão de tempo para a gente lá ir. É uma questão de tempo para tudo se quebrar. E o que a Bíblia nos ensina é exatamente isso. Se nós formos buscar o alimento à videira que é Jesus, como a pastora Sandra há pouquinho disse, se nós formos à videira que é Jesus, nós nunca vamos comer coisa errada. O Senhor Jesus diz-nos lá em João: eu sou a videira e vós sois as varas. Aquilo que tiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Eu tenho que estar ligado à videira que é Jesus. Não interessa se é difícil.
pode ser mais difícil para uns do que para outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, por ser mais fácil para mim do que para o outro. Quer dizer só que eu estou num processo de crescimento e de maturidade que já há coisas que são mais fáceis para mim. Mas não sou melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. E o capitão é Jesus, amém? O que nós temos que perceber é exatamente isso. Se não estás a ir à videira que é Jesus, vais ficar com as raízes doentes e podes morrer como um raiaça. A boa notícia é que hoje tu podes decidir mudar. Amém? A boa notícia que o Senhor te dá hoje é que hoje tu podes mudar e dizer assim: eu não quero ser como era o rei Asa no final, eu quero ser como era o rei Asa no início. Ou melhor, eu quero ser como eu era no início. Ou se ainda não tiveste início, se nunca tomaste essa decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, talvez seja hoje o dia para tu fazeres isso. Se é isso que tu sentes no teu coração, eu estou cá para orar contigo. Se for esse o desejo do teu coração, o importante é não morrer espiritualmente, mas dar fruto. E fruto que permaneça. É isso que o Senhor hoje tem para nós. Mostrar-nos o que é que nós queremos da nossa vida. O que é que eu quero fazer da minha vida. Eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé para terminarmos, para poder orar por nós. Porque nós temos que perceber, nenhum de nós tem a certeza absoluta de como vai ser o seu dia de amanhã. Nenhum de nós sabe sequer se hoje, quando nós sairmos daqui da igreja e formos a caminho de casa, nenhum de nós sabe se não vai vir um caminhão desgovernado que nos atropela e nós nunca mais comemos batatas fritas. Eu vou sempre dizer que eu gosto muito de batata frita. Ou outra coisa qualquer que queira. Ou nunca mais comemos o bacalhau à brás do João. Não sabemos o que nos vai acontecer daqui a 5 minutos. O que eu sei é que se eu estou aliançado com Jesus, se Ele é realmente a minha rocha, a minha videira, se esse caminhão desgovernado vier, como dizia o reverendo John Glass no outro dia em Londres, quando ia num avião no meio de uma grande tribulação, se o avião cair, eu sei que eu subo na mesma hora, portanto estou à vontade. Portanto, o que é que a gente sabe? Se vier o caminhão desgovernado, a gente sabe o que nos espera. Por outro lado, se eu não estou aliançado com Jesus, se vier o caminhão desgovernado, eu também sei o que me espera. E é essa consciência que nós temos que ter. Há uma coisa que na arca, que aqui na igreja, nós nunca iremos ter. Nunca iremos ter uma palavra de Deus adocicada, seja com adoçante ou com açúcar, para ser mais agradável para nós. Porque o Senhor Jesus, a palavra que nos deu, aquilo que os profetas escreveram debaixo da influência do Espírito Santo de Deus vivo, são palavras de ânimo, de alegria, mas também de exortação e disciplina. Nós, quando fazemos coisas erradas, temos que perceber que isso está a pôr em causa o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E que quando fazemos aquilo que nós nos propusemos fazer com Jesus, nós também estamos a cuidar do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e por aí fora, e do nosso. Então, o meu desejo é que hoje nós possamos refletir e entender a importância e a necessidade de, se temos que fazer uma aliança com Jesus, que a gente faça. Se temos que renovar a nossa aliança com Jesus, que nós possamos renovar. Mas que nós não fiquemos parados no meio do caminho, sem tomar essa decisão. Paizinho, eu oro por cada um dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um, te agradeço pela experiência de vida que cada um tem. Te agradeço pelos erros, pelas falhas que cada um tem tido, meu Deus. Porque se não fosse isso, eles não saberiam o que é melhor para eles. Se não houvesse a experiência errada, se não houvesse o pecado, se não houvesse o erro, nenhum deles podia dizer que com Jesus é melhor. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço pela paz que tu nos entregas. Te agradeço pela perseverança que nos dás para não desistirmos de caminhar, Senhor. Te agradeço, Senhor, que enviaste o teu doce Espírito Santo para nos acompanhar em tudo o que nós fazemos, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque nos deste liberdade para ir ao teu colo, porque abriste um novo e vivo caminho quando o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, e a partir dessa altura eu posso ir ao coração do Pai quando eu quiser.
Te agradeço, Senhor Jesus, porque nos deixaste claro que és o único mediador entre Deus e os homens, ninguém se interpõe entre ti e Deus. Então nós aprendemos também que se precisarmos, para chegar a Deus, temos que passar por Jesus. Ninguém nem nada é esse intermediário. Deus, eu oro, Pai, para que cada um dos meus irmãos que tem algum ídolo na sua vida que possa hoje tomar essa decisão de retirar esse ídolo. Eu oro por aqueles que já tiveram uma aliança firme contigo, Senhor, e hoje essa aliança está desgastada do lado deles. Não vou dizer quebrada, que é muito forte, está desgastada, sem ânimo, não vêem forma de renovar essa aliança. Que hoje, Senhor Espírito Santo, possas tocar no coração de cada um, para que essa aliança seja reavivada e eles sejam vivificados através do Teu Espírito Santo, Deus, para não perderem aquilo que Tu tens para cada um deles. Pai, oro por aqueles que nunca tomaram essa decisão de ter uma aliança contigo, para que hoje possam ser sondados pelo Teu Espírito Santo e entendam essa importância. Quanto ao mais, Senhor, te agradeço pelo Teu amor, te agradeço porque não desistes de nós, te agradeço porque não desistes de mim, não desistes de nenhum de nós aqui, Senhor. Te agradeço porque continuas a dar palavra a cada um de nós. Te agradeço porque todos os dias, em cada manhã, Tu renovas a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradeço pela saúde que nos dás. Te agradeço pela prosperidade que nos dás. Te agradeço pela família que nós temos, a natural e espiritual, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo o que fizeste por mim até hoje. Te agradeço por tudo o que fizeste por cada um dos meus irmãos até hoje, Senhor. Te agradeço por tudo o que vais fazer amanhã, Senhor. E lembre-se, Senhor, tu a palavra que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. É aquilo que tens preparado para nós, mas que já chegou até ti, Senhor. E nós ainda não sabemos. Então, Senhor, eu oro para que possas mostrar a cada um de nós a importância que nós temos para ti e para o teu reino. Vem hoje, Senhor, trazer essa paz àqueles que não têm paz. Vem hoje trazer consolo, Senhor Espírito Santo, àqueles que precisam de consolo. Vem hoje trazer direção àqueles que não sabem qual o caminho a tomar, não sabem mais para onde ir, porque a carne continua a puxá-los ainda, Senhor. Pai, eu oro, meu Deus, para que cada homem e cada mulher, Senhor, possa hoje entender a importância de estar de mãos dadas com Jesus. Enche-nos da Tua presença nesta manhã, Senhor. Enche-nos do Teu amor, Senhor. Fala com cada um de nós, Deus, para não sermos mais os mesmos. Muda, Senhor, muda o que tens que mudar em cada um de nós. Fala aos nossos corações, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. As mulheres, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito. Quantas coisas, meu Deus, por tudo que vais nos fazer concedeste nesse ano, aleluia. Por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço. As mulheres,
Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que hoje nós vamos tomar as decisões certas. Hoje nós vamos caminhar. Hoje nós vamos caminhar para o alto, que é Jesus. Amém. Te agradeço por cada oferta, Senhor. Eu abençoo cada oferta que foi colocada aqui, Senhor. Cada dízimo que foi entregue, seja aqui, seja de forma eletrónica, Senhor. Declarando que não faltará farinha na amassadeira, não faltará azeite na botija, porque Tu nos deste, Senhor, uma direção, desde que começou a arca, que é sabermos que é de Ti que vem o sustento, que é de Ti que vem a provisão e confiarmos em Ti. Debaixo dessa confiança, passamos um confinamento, debaixo dessa confiança, podemos enfrentar as crises que forem, porque sabemos que o Deus Todo-Poderoso é connosco. E eu oro declarando, Senhor, que não faltará roupa para as nossas crianças, não faltará comida nas nossas mesas, não faltará sustento para nós, não faltará finanças para cumprirmos os nossos compromissos, nem faltará, Senhor, nada para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o vizinho que precise, porque o nosso coração será cheio desse amor, como o Senhor Jesus nos ensinou, Pai. Eu oro, Deus, por essa mudança de comportamento em cada um de nós, para que possa haver transformação. Pai, eu oro ainda por cada pedido de oração que foi colocado na Tua igreja, Senhor. Eu oro por cada pedido que foi colocado a semana passada, que foi colocado no cenáculo, que foi colocado aqui hoje, Senhor. Declarando, meu Deus, não são papéis que estão aqui, Senhor. São gritos de ajuda, são lágrimas, são choro, são necessidades, mas são esperança. São confiança no Deus da aliança, são confiança no Deus que provê sustento, são confiança no Deus que provê cura, são confiança no Deus que é inabalável e que nos torna inabaláveis com Ele. Então eu oro entregando no Teu altar, Senhor, cada um destes pedidos, declarando que as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão, como diz a Tua palavra. Não temos que correr atrás delas, porque elas nos seguem. Usa, Senhor, as pessoas certas, as conexões certas, para que cada um destes pedidos que aqui está seja respondido. Seja pedido de cura, de restauração familiar, pedido de finanças, pedido de casa, pedido de documentos, que tudo possa vir no tempo certo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a nossa comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo, seja com cada um de nós, não somente até ao final do ano, não somente no ano 2023, mas até que o Senhor Jesus volte para reinar connosco ou nos recolha para perto dele. Tem uma semana abençoada. Sê um rei na presença daquelas pessoas que se cruzarem contigo. Sê um rei em sabedoria. Sê um rei no comportamento. Sê um rei usando a palavra de Deus. O Senhor te levantou para ser rei e sacerdote. Não te levantou para estar como cauda, mas para estar como cabeça, porque Jesus é o nosso cabeça. Então se é esse cabeça esta semana onde tu estiveres e os outros verão que há um Deus na tua vida que te faz ter esse sorriso mesmo quando há vontade de chorar, que te faz estar animado mesmo quando há vontade de desanimar, que te faz estar confiante no dia da manhã, mesmo quando o mundo diz que o dia da manhã é difícil. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar
tu cantava sobre mim.